Olá, amigos. Ciúme, orgulho, esperança, decepções. Esses sentimentos não conhecem as fronteiras do tempo. Hoje nós os veremos refletidos no destino de uma família. 6 anos. Foi exatamente esse o tempo de que Tânia precisou para se recompor após a traição do marido e o divórcio. As emoções e sensações daquele período não se apagaram, mas agora ela já conseguia lembrar do que aconteceu sem derramar lágrimas. Naquela época, porém, tudo era diferente. Ao descobrir a infidelidade pela boca do próprio marido, ela caiu numa verdadeira histeria. É vergonhoso lembrar, mas ela agarrava as mãos dele, fitava seus olhos e implorava para que não fosse embora. Estou disposta a dividir você com ela, só não abandone as crianças. Uivava como uma tola, convencida de que não sobreviveria a um divórcio. E o marido se divertia. Ao que parecia, sentia prazer em sua humilhação. Você já se olhou? Minha mulher é melhor do que você. Mais bonita do que você. Ela se cuida e me idolatra. Que sentido faz eu ficar com uma nulidade como você? Ela deveria ter despejado tudo isso na cara dele naquele momento. Dizer que ela também era bonita, apenas não tinha porquê nem tempo para cuidar dessa beleza. 2 filhos, 2 empregos para que nada faltasse em casa, pais idosos, sogros na mesma situação, e um marido que gastava com gosto com a amante, mas economizava até nas meias calças da esposa. Mas ela não disse nada. Apenas borrava o rosto de lágrimas e soluçava, como se isso pudesse ajudá-la em alguma coisa. O que a destruiu de vez, porém, não foi a partida do marido, e sim a nova paixão dele. Ela apareceu já depois do divórcio, entrou no apartamento como se fosse a dona da casa, olhou em volta e sorriu com desdém. Agora entendo por que ele fugiu de você. Pena do seu apartamentinho. Mas tudo bem, ele vai me comprar um novo, e você continue se espremendo nesse muquifo com os seus fedelhos. E, mais uma vez, em vez de puxar aquela desgraçada pelos cabelos, Tânia apenas balbuciou. Por que você veio? A amante deu de ombros e, estendendo a mão, tocou os cabelos despenteados de Tânia. Queria ter certeza de que ele não vai voltar para você. Agora vejo que não vai. Você não está à minha altura. E saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando a ex-esposa do seu amante morrer lentamente de humilhação. Provavelmente foi naquele momento que Tânia tomou uma decisão. Só que levou tempo demais para concretizá-la, tanto tempo que, um dia, os próprios filhos, incapazes de suportar mais a aparência abatida da mãe, pediram para ir morar com o pai. Isso a sacudiu de verdade. Sentiu uma vergonha dilacerante diante das crianças e de si mesma por ter se deixado chegar àquele ponto. Como se lhe tivessem tirado um saco da cabeça, ela finalmente enxergou a realidade em que vivia. Meninos abandonados, apartamento sujo, geladeira vazia, montanhas de louça por lavar. E ela mesma, parecendo uma moradora de rua de viela, na cabeça. Um ninho de corvos, olheiras escuras sob os olhos inchados de tanto chorar, uma mensagem no celular avisando que estava demitida. Querem ir para a casa do pai? Tudo bem, eu ligo para ele. E ela realmente ligou. Brigou com o ex-marido, mas conseguiu que ele ficasse com os meninos no fim de semana. Enquanto eles estavam na casa do pai, ela se dedicou a colocar tudo em ordem, e, antes de tudo, a si mesma. Mesmo quando o apartamento passou a brilhar de limpeza e ela já conseguia encarar o próprio reflexo sem horror. Ainda assim sentia que não pertencia àquele lugar. Por fora, nada denunciava isso, por dentro, porém, havia um vazio e um desejo indefinido de agir. À noite, continuava sem conseguir dormir. Rolava a tela do celular sem rumo, lia artigos pseudocientíficos, examinava anúncios no grupo do bairro. De manhã, acordava, preparava o café da manhã dos filhos, ia para o trabalho que sua única amiga a ajudara a encontrar. À noite, fazia o jantar, e o ritual se repetia. Foi numa dessas noites insones que ela se deparou com aquele anúncio. Não foi o texto que lhe chamou a atenção, mas a fotografia. Ela despertava lembranças da infância e tinha cheiro de maçãs e peras. Ao fundo de um grande e antigo jardim erguia-se uma construção. Embora chamá-la de casa fosse difícil. Antigamente, lugares assim costumavam ser sanatórios. A própria Tânia já havia passado férias em um desses. Com o tempo, quase todos desapareceram,
e agora estavam sendo vendidos a preço de banana. A diferença daquele, em especial, era que ficava em uma cidadezinha litorânea. Sobre uma elevação de onde se abria uma vista deslumbrante da superfície da água. Bastava descer a encosta, e lá estava o mar. E o preço era tentador. Tânia não tinha aquele dinheiro, mas, por algum motivo, salvou o anúncio. Por mais alguns anos, ela viveu no piloto automático, porque era preciso cozinhar, lavar, limpar, trabalhar, sobretudo trabalhar. O ex-marido, além daquela única vez, nunca mais levou os filhos, não pagava a pensão e, ao que tudo indicava, havia simplesmente esquecido da existência deles. Até que, um dia, o filho já crescido pegou o tablet dela para fazer a lição de casa e, talvez por acaso, talvez procurando outra coisa, encontrou aquele anúncio da casa à beira-mar. Mãe, olha que lugar bonito. Quem dera a gente tivesse uma casa assim. As palavras do filho tocaram fundo no coração da mulher. Ela pensou muito nisso, chegou até a pedir conselho aos pais. Eles rejeitaram a ideia de forma categórica, mas os filhos, ao contrário, receberam a novidade com entusiasmo. Depois de pesar todos os prós e contras, entrar em contato com o proprietário e discutir todos os riscos, Tânia finalmente se decidiu. Como nenhum banco aprovaria um empréstimo grande para ela, vendeu o apartamento e comprou aquela casinha à beira-mar. E, para que o investimento se pagasse, teve a ideia de transformá-la em uma pequena pousada. A mudança foi caótica, cheia de medos e inseguranças, mas também houve risadas, brincadeiras e a expectativa de algo bom. Depois veio uma pequena reforma. Pequena porque, como se revelou, o antigo dono cuidava bem do imóvel e o mantinha em bom estado. A Tânia coube apenas renovar os quartos, acrescentar alguns detalhes, comprar móveis e organizar tudo da maneira correta. A fita da inauguração ela cortou junto com os filhos, os 3. Lado a lado. Os primeiros hóspedes vieram pelas redes sociais, onde Tânia divulgou a sua pousada. Ela oferecia bons descontos àqueles que estivessem dispostos a compartilhar suas impressões online e atrair novos clientes. No fim das contas, o negócio deu certo desde o primeiro dia. Parecia que ali estava, enfim, o final feliz. Mas então, como um trovão em céu azul, veio uma ligação de um número que Tânia jamais esperava ver na própria tela. Ainda assim, ela atendeu. Alô? Tânia, tudo bem? Sou eu. Soube que agora você é dona de uma pousada, disse ele, num tom familiar demais. Parabéns. Orgulho de você. Então, prepara aí uns 5 quartos. Já estamos a caminho. Hoje chegamos com os parentes da minha esposa, vamos ficar um mês. Ela não teve tempo nem de se indignar ou responder. O ex-marido já havia desligado. Tânia tentou retornar a ligação, mas, claro, ninguém atendeu. Lembrando-se de como tinha dado conta de tudo sozinha por 7 anos. Ela sorriu de canto. Pois bem, vão descansar. Quando aquela comitiva entrou no pátio, ela já os aguardava. Tânia, os filhos e 2 seguranças, sem os quais um lugar assim simplesmente não funciona. Ela deu um passo à frente, sorriu friamente e se esquivou quando o ex-marido tentou abraçá-la. Ora, que é isso, como se eu fosse um estranho, gargalhou ele, desviando o olhar para os meninos. Esses são meus. Como cresceram, puxaram a mim. E aí, rapazes, por que estão parados? Vamos ajudar o papai. Peguem as malas e levem para dentro. Tânia avançou um passo, chamando a atenção de todos. Meus filhos não são seus criados. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vocês não vão morar na casa principal. Para o pessoal há um prédio separado. E apontou para o lado, onde se erguia uma construção baixa e comprida. O rosto do ex-marido se alongou. A esposa dele fez uma careta e começou a puxá-lo pela manga. Querido, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que, já que vieram aqui de graça, vão ter de trabalhar pelo teto e pela comida. Ou você achou que eu ia te servir um leitão assado e um pão redondo, fazendo reverência? A mulher estufou o peito e ergueu o queixo. Como você fala comigo? Do jeito que você merece. E se algo não agradar, podem ir embora. Aqui quem manda sou eu, e só eu decido com quem e como falar. Ela apontou o dedo para o ex-marido. Você vai ser carregador.
Amanhã chega a entrega de alimentos, vai descarregar os caminhões e organizar tudo nos frigoríficos e depósitos. Depois voltou-se para a esposa dele. Você, pelo visto, não sabe cozinhar, não é? Nesse caso, vai para a lavanderia. Quem mais está no carro? Só idosos ou tem alguém mais jovem? Estão meus pais e meu irmão. Ótimo. O irmão vai para o jardim, podar as árvores e cortar a grama. Os pais vão ficar no atendimento, recebendo pedidos e fazendo o check-in dos hóspedes. Acho que não esqueci de ninguém. E você mesma, faz o quê? Rosnou o ex-marido, cruzando os braços. Eu, querido, sou a cabeça de tudo isso. Eu mando. Então, vão ficar? Vai a merda, disse ele, virando-se. Mas então, como se lembrasse de algo, voltou-se para os filhos. Meninos, vocês não vão nem abraçar o pai? Vão deixar a mãe falar assim comigo? Os rapazes se entreolharam. Na verdade, mãe, você foi até boazinha demais. Devia ter chamado a polícia logo. Apareceu para se aproveitar de tudo pronto. Parente, uma ova, disse o mais velho, com um sorriso torto. O mais novo assentiu. Melhor você ir embora, pai, com essa sua família. Se ainda não entendeu, você não é bem-vindo aqui. E ele foi. Afinal, a esposa atual recusou-se terminantemente a servir a ex-mulher. Quando o carro deles se afastava da pousada, Tânia ainda ouviu, de forma indistinta, os gritos histéricos da mulher e o balido frouxo do ex-marido. Não sentiu pena alguma, tampouco vergonha. Pelo contrário, era como se finalmente tivesse terminado de ler um livro terrivelmente pesado e virado à última página. Escreva o que você achou. Cada comentário é valioso. Apoie-nos com um like e uma inscrição. Que o dia lhe traga alegria.